Capítulo 11, Ram 10. Havia, por vezes, bonitos poentes na praça onde ficava o colégio. Apenas eram visíveis parcialmente, por entre as chaminés e sobre os telhados. Das janelas da cozinha, que ficava na cave, não era possível avistá-los, apenas adivinhá-los pela cor rosada ou amarelada dos tijolos das casas circundantes, ou talvez porque um feixe de luz esbraseante atingia uma vidraça. Havia, contudo, um local de onde se podia observar todo este esplendor, os castelos de nuvens escarlates ou douradas a oeste, as mais violáceas debruadas, de uma resplandecente luminosidade, tingidas de cor-de-rosa, assemelhando-se a bandos de pombas a cruzarem o azul a toda velocidade quando o vento soprava. O local de onde tudo isto se podia ver ao mesmo tempo que se respirava um ar mais puro era, claro, a janela das águas furtadas, o sótão. Quando a praça parecia começar a brilhar, como que encantada, e a parecer bonita, apesar das árvores e grades de ferro, Sara sabia que algo se passava no céu, e quando era possível abandonar a cozinha sem que dessem por sua falta ou a chamassem de volta, escapulia-se e subia os lances de escada até o sótão. Aí, subindo na mesa, debruçava-se ao máximo que podia, da janela, respirando fundo e olhando em redor. Então, era como se tivesse todo o céu e o mundo para si mesma, mas ninguém se assomava e, de um modo geral, estavam fechadas, mas mesmo quando estavam entreabertas para permitir a entrada de ar, ninguém mais poderia apoderar-se delas. Sara detinha-se aí, às vezes inclinando o rosto para o céu, que lhe parecia tão amistoso e próximo, semelhante a um bonito teto abobadado, por vezes contemplando o ocidente, e todas as coisas maravilhosas que aí sucediam, as nuvens a aglomerar-se ou a serem empurradas, passando do rosa ao carmesim, ao branco, ao púrpura ou ao cinza pálido. Por vezes formavam ilhas ou montanhas grandiosas que circundavam lagos de água cor de turquesa, de âmbar ou jade. Outras vezes, escuros promontórios avançavam por mares perdidos e estranhos adentro, e faixas estreitas de terras maravilhosas faziam a ponte para outras terras magníficas. Havia locais por onde se diria que era possível correr ou passear, ou ficar parado à espera do que aconteceria a seguir, até que tudo se desvanecesse. Era, pelo menos, o que Sara imaginava, e nunca nada lhe parecera tão belo quanto as coisas que via quando se empoleirava na mesa, metade do corpo fora do telhado, os pardais a cheurear sobre as chaminés. Os pássaros pareciam sempre piar, com uma doçura acrescida, quando estas maravilhas ocorriam. Poucos dias depois do cavalheiro indiano ter sido levado para a sua nova casa, houve um desses pores do sol, e como por feliz coincidência, o trabalho daquele dia estava terminado na cozinha, e ninguém a encarregara de qualquer recado ou tarefa. Sara aproveitou para se escapar e correr para o sótão. Como era habitual, subiu à mesa e colocou-se à janela. Foi um momento deslumbrante.
a poente, o pôr do sol, uma enchente cor de ouro, parecia avançar pelo horizonte, como se uma gloriosa maré varresse o mundo. Uma luz intensa, amarelo escuro, atingia tudo, e os pássaros voando sobre os telhados pareciam negros em contraluz. Um pôr do sol esplêndido, disse Sara para si mesma. Quase fico com medo, como se uma coisa estranha estivesse para acontecer. Os ocasos esplêndidos fazem sempre sentir isto. Escutou um som a pouca distância e virou, de repente, a cabeça. Era um som estranho, semelhante a uma sucessão rápida de pequenos guinchos. Vinha da janela das águas furtadas da casa do lado. Mais alguém quisera ver o pôr do sol como ela. Havia uma cabeça e uma parte de um tronco a emergir da janela, mas não era a cabeça, nem o corpo de uma menina ou de uma criada. Era a cabeça de tez morena, olhos brilhantes e turbante branco de um criado indiano, um lascarim. Pensou Sara de imediato. E o som que escutara provinha de um pequeno macaco que ele segurava nos braços como uma criança e que se aconchegava a ele e guinchava. Quando Sara olhou na sua direção, ele olhou na dela. A primeira coisa que lhe ocorreu foi que o seu rosto moreno tinha um ar pesaroso e saudoso. Tinha certeza absoluta de que ele subira ao sótão para ver o sol, porque na Inglaterra raramente o via. Olhou com curiosidade para ele por um segundo e depois sorriu. Aprender o quanto um sorriso, ainda que de um desconhecido, podia ser reconfortante. O dela foi evidentemente um prazer para ele. Toda a sua expressão se alterou, exibindo uns dentes tão brancos e reluzentes quando sorriu de volta, que foi como se uma luz tivesse acendido no seu rosto moreno. A simpatia que os olhos de Sara transmitiam era sempre muito eficaz quando as pessoas se sentiam tristes ou cansadas. Foi talvez ao cumprimentá-la com um gesto da mão que afrouxou o amplexo com que segurava o macaquinho. Este, irrequieto e curioso, estava sempre pronto para uma aventura e provavelmente ficou entusiasmado com a visão de uma criança. Escapou assim ao lascarim, correu pelo telhado aos guinchinhos e saltou para o ombro de Sara, e daí para o chão do seu quarto. Encantada, ela soltou uma gargalhada, sabendo que o fugitivo teria que ser devolvido ao seu dono. Se é que o lascarim era o seu dono, e perguntou-se como haveria de ser. Ele deixaria que ela o pegasse ou iria ser travesso e fugir pelos telhados perdendo-se? Isso não podia acontecer. Talvez o macaco pertencesse ao cavalheiro indiano e o pobre homem tivesse um afeto especial por ele. Virou-se para o homem, satisfeita por se recordar ainda de algum do hindustani que aprendera quando vivia com o pai. Explicaria a situação ao homem. Falou, portanto, na língua dele. Ele deixaria que eu o pegasse? Perguntou. Sara nunca vira tanta surpresa e alegria como as que o rosto trigueiro do lascarim espelharam quando ela lhe falou na sua língua materna. Para o pobre homem, na verdade, foi como se os deuses tivessem intervindo e aquela voz doce e amável proviesse diretamente do céu. Sara percebeu de imediato que o criado estava habituado a crianças europeias. Desfez-se em agradecimentos respeitosos.
O macaco era muito amistoso e não mordia, mas por azar era difícil de apanhar. Fugiria de um lugar para o outro com a rapidez de um relâmpago. Era desobediente, embora não fosse malvado. Ram Dass conhecia-o como se ele fosse seu filho, e sabia que ele por vezes obedecia, mas nem sempre. Se a menina saísse, se a menina permitisse, Ram Dass atravessaria os telhados até o quarto dela. Entraria pela janela e recuperaria o atrevido animal. Porém, era evidente que receava que Sara achasse que ele estava tomando liberdades e recusasse. Sara, porém, consentiu de imediato. Você consegue atravessar o telhado? Perguntou. Num instante, respondeu ele. Então venha. Ele pula de um lado para o outro do quarto, como se estivesse assustado. Ram Dass emergiu pela janela das suas águas furtadas e atravessou as lajes de ardósia até as de Sara com a agilidade de um felino. Como se toda a vida tivesse caminhado sobre telhados, entrou pela janela dela e aterrissou no chão sem fazer barulho. Voltou-se então para Sara e cumprimentou-a de novo com um salam aleque. O macaco ouviu e soltou um pequeno grito. Ram Dass apressou-se a fechar a janela por precaução e começou a perseguir o fugitivo. A perseguição não demorou muito tempo. O macaco prolongou-a por alguns minutos apenas pela diversão, mas saltou para o ombro de Ram Dass e aí se sentou, dando pequenos guinchos e segurando-se no pescoço dele com um braço esguio e magro. Ram Dass agradeceu profusamente a Sara. Ela percebera que os olhos treinados dele haviam abarcado de relance a despida pobreza do quarto. Contudo, falava com ela como se estivesse a dirigir-lhe a filha de um rajá, e fazia de conta que não reparara em nada. Depois de pegar o macaco, não se deteve mais do que uns minutos, que foram passados a exprimir o seu reconhecimento pela amabilidade que Sara demonstrara. Aquele maroto, disse ele, afagando o macaco, não se mostrara tão travesso quanto se esperava, e o seu dono, que estava doente, divertia-se muitas vezes com ele. Teria ficado muito triste se o seu divertimento preferido tivesse fugido e se perdesse. Com um último salam aleque, subiu a janela e avançou pelas telhas com a mesma destreza que o próprio macaco demonstrara. Depois dele partir, Sara ficou no meio do quarto, pensando em muitas coisas que o rosto e os seus modos lhe haviam feito recordar. A visão do seu traje típico e a profunda reverência do seu porte fizeram vir ao de cima memórias do passado. Parecia tão estranho recordar que ela própria, a lacaia que a cozinheira insultara há 1 hora, vivera, não há muitos anos, rodeada por pessoas que a tratavam com Ram Dass como Ram Dass, que lhe faziam salamaleques quando ela passava e cujas testas quase tocavam no chão quando falava com elas. Era como se fosse um sonho. Mas tudo isso terminara e não voltaria a repetir-se. Parecia seguramente que nenhuma mudança ocorreria. Sara sabia qual o futuro que Miss Minchin tinha traçado para ela. Enquanto fosse nova demais para ser usada como professora, serviria como menina de recados e criada. Sendo, esperado que se recordasse de tudo o que aprendera e que de alguma forma misteriosa, sem dúvida, aumentasse os seus conhecimentos. A maior parte dos seus serões era passada a estudar, e a intervalos que nada tinham de regulares, era submetida a exames, consciente de que seria severamente repreendida se não tivesse avançado como se esperava. A verdade era que Miss Minchin sabia que a sua ânsia por aprender dispensava professores. Bastaria darem-lhe livros para ela os devorar e acabar por sabê-los de cor. E dali a alguns anos estaria à altura de se tornar uma boa professora. É isso o que aconteceria.
Quando fosse mais velha, esperaria que trabalhasse como uma lacaia na sala de aulas, como agora fazia em todas as partes da casa. Miss Minchin seria obrigada a fornecer-lhe roupa mais respeitável, mas seria certamente simples e feia, e destinada a fazê-la parecer uma espécie de criada. Era tudo o que a esperava no futuro. Sara manteve-se imóvel durante vários minutos, a considerar tudo isso. Ocorreu-lhe então um pensamento que lhe trouxe cor ao rosto e um brilho súbito ao olhar. Endireitou o esguio e magro tronco e ergueu a cabeça. Venha o que vier, uma coisa nunca mudará. Se sou uma princesa esfarrapada e andrajosa por fora, posso ser uma princesa por dentro. Seria fácil ser uma menina se andasse vestida de ouro. Mas parece-me que será mais meritório ser uma princesa sem que ninguém saiba que eu sou. Também Maria Antonieta, quando estava na prisão, afastada do seu trono, apenas com um vestido preto em farrapos, os cabelos brancos em desalinho, a ser insultada e chamada de viúva capeto, era mais rainha nessa altura do que quando era feliz, e tudo em seu redor era grandioso. Admiro-a mais nesta época. As multidões aos gritos não lhe metiam medo. Ela era mais forte do que elas, mesmo quando lhe cortaram a cabeça, pensou Sara. Não era um pensamento novo, mas já de há muito tempo. Uma ideia que a consolara em muitos momentos amargos. Nesses dias, ia e vinha pela casa, com uma expressão no rosto que Miss Minchin não conseguia entender e que muito a contrariava, pois parecia que a pequena criada vivia mentalmente uma vida que a colocava acima do resto do mundo. Era como se mal escutasse as coisas desagradáveis e grosseiras que lhe eram ditas, ou, ainda que as ouvisse, não se importasse com elas. Às vezes, quando ia lançada num qualquer discurso autoritário e desapiedado, Miss Minchin deparava-se com aquele olhar direto, que nada tinha de infantil, fixo nela, e era como se por trás dele estivesse um sorriso orgulhoso. Nestas alturas, ignorava que Sara dizia para si mesma: não sabe o que está dizendo essas coisas a uma princesa, e que se eu quisesse mandaria que você fosse executada com um mero aceno de mão. Apenas a poupo, porque sou uma princesa, e a senhora não passa de uma criatura estúpida, cruel e vulgar, que não sabe agir de outra forma. Isso costumava diverti-la e entretê-la, mais do que qualquer outra coisa. E por mais estranho e fantasioso que fosse, Sara encontrava conforto neste passatempo e isso fazia bem. Absorta em tais pensamentos, não se tornava mal-educada e maldosa perante a má educação e maldade dos que a rodeavam. Uma princesa deve ser bem educada, costumava dizer para os seus botões. Assim, quando as restantes criadas, seguindo o exemplo de sua patroa, a distratavam e dispunham dela seu bel prazer, Sara mantinha a cabeça erguida e respondia com uma singular civilidade que muitas vezes a deixava olhar de boca aberta para ela. Aquela menina tem mais boas maneiras do que se tivesse nascido no palácio de Buckingham, comentava às vezes a cozinheira com uma risada. Perco a paciência com ela toda hora, mas honra seja feita, nunca esquece as boas maneiras. Por favor, senhora cozinheira. Quer ter a bondade, senhora cozinheira? Com licença, senhora cozinheira.
Posso interrompê-la, senhora cozinheira? E diz estas coisas como se não fosse nada. Na manhã seguinte ao seu encontro com Randaz e o seu macaquinho, Sara encontrava-se na sala de aulas com as alunas mais novas. Assim que terminou a lição, estava juntando os livros de exercícios e ao mesmo tempo a pensar nas coisas que várias personagens reais tinham tido de fazer sob disfarce. Alfredo o Grande, por exemplo, queimara os bolos e fora esbofeteado pela esposa do vaqueiro. Tão atemorizada que ela deveria ter ficado ao descobrir quem esbofeteara. E como seria quando Miss Mintin descobrisse que ela, Sara, cujos dedos dos pés já quase saíam pela biqueira das botas, era uma princesa verdadeira? A expressão nos olhos dela era precisamente aquela que Miss Mintin mais detestava. Não toleraria semelhante coisa e, tomada pela ira, voou para ela e deu-lhe 2 bofetadas, tal como a mulher do vaqueiro fizera ao rei Alfredo. Sara assustou-se e despertou em choque do seu sonho. Recuperando o fôlego, ficou imóvel por um segundo, então, sem saber o que iria fazer, começou a rir. Do que você está rindo, criança insolente e impertinente? Perguntou Miss Mintin. Sara demorou um momento a controlar-se o suficiente para se recordar de que era uma princesa. Tinha as faces encarnadas das bofetadas que recebera. Eu estava pensando, respondeu ela. Peça desculpas imediatamente, ordenou Miss Mintin. Sara hesitou um segundo antes de dizer: pedir desculpas porque eu ri? Se fui incorreta, mas não pedirei desculpas por pensar. Como se atreve a pensar? Em que você estava pensando? Exigiu saber Miss Mintin. Jessie soltou um riso abafado e Lavínia e ela acotovelaram-se ao mesmo tempo. Todas as meninas levantaram a cabeça dos livros para escutar. Era sempre um motivo de interesse quando Miss Mintin atacava Sara. Esta tinha sempre umas respostas fora do vulgar e nunca parecia ter medo da diretora. Também não estava nervosa naquela altura, embora suas faces se assemelhassem a 2 tomates e os olhos cintilassem como estrelas. Eu estava pensando que a senhora não sabia o que estava fazendo, declarou ela, educada e grandiosamente. Que eu não sabia o que estava fazendo? Devolveu Miss Mintin espantadíssima. Sim, estava pensando no que sucederia se eu fosse uma princesa e a senhora me esbofeteasse, no que eu deveria fazer. E estava pensando que se fosse uma princesa, a senhora nunca se atreveria a fazê-lo. Dissesse eu o que dissesse ou fizesse. E também estava pensando no quanto a senhora iria ficar surpreendida e assustada se descobrisse de repente. Sara viu o futuro que imaginara para si tão nitidamente e falava com uma tal convicção que afetou Miss Mintin. Para a sua mente tacanha e desprovida de imaginação, era quase como se por trás daquela ingênua ousadia pudesse haver um verdadeiro poder oculto. O quê? Se descobrisse o quê? Indagou ela. Que eu era mesmo uma princesa e podia fazer tudo o que quisesse, explicou ela. Cada par de olhos presente na sala se arregalou até mais. Lavínia inclinou-se por cima da carteira para ver melhor. Vai já para o seu quarto imediatamente. E vocês? Olhos nos livros, meninas, gritou Miss Mintin. Sara executou uma pequena vênia.
Peço desculpa por ter rido, se foi mal educada, declarou ainda Sara, antes de dar meia volta e abandonar a sala de aulas, deixando Miss Minchin às voltas com a sua ira, e as alunas a segredar por trás dos livros. Viram bem? Repararam no ar estranho dela? Não ficaria nem um pouco surpreendida se ela fosse de fato uma princesa ou assim. Imagine, comentou Jessie.